Olá, sejam muito bem-vindos a mais um EduCast, um podcast realizado pelo Centro de Excelência em Aprendizagem Transformadora em parceria com a Pró-Reitoria de Graduação. Assim também, esse podcast é realizado em parceria com o NPDA, juntamente com o CCL. Hoje eu estou aqui com dois convidados muito ilustres, o professor Ricardo e o Eric. É um prazer tê-los aqui. Vou apresentá-los para que a gente possa bater um papo bem agradável sobre o tema de hoje, que vai ser empreendedorismo. O professor Ricardo de Abreu Barbosa é professor de graduação e pós nos cursos de Administração e Direito, é mestre e doutor e especialista em Administração de Empresas pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, com período sanduíche pela Strathclyde Business School, em Glasgow, e é especialista em Direito do Consumidor e Direito Imobiliário. Professor Ricardo, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Mariana. O nosso próximo convidado é o Eric Fontenelle Nibo, que é cofundador da Bits Academy, onde ganhou o prêmio das 100 Open Startups, participou do Shark Tank, sendo top 3 Startup Awards em 2021. É autor dos livros Legal Design, O Poder dos Algoritmos e Direito das Startups. Atualmente, é professor da Sampo, Escola de Negócios, e cofundador da Associação Brasileira de Lawtechs e Legaltechs. Foi gerente jurídico global na Easy Taxi e head de inovação em escritório de advocacia. Nossa, que time, hein? Sejam muito bem-vindos. Eu vou começar aqui... Obrigado, Mariana. Imagina, o prazer é meu, Eric. Eu vou aqui começar, então, fazendo uma pergunta para o professor Ricardo. Professor Ricardo, o que é para você uma competência empreendedora? Para a gente começar a conversa sobre empreendedorismo. Bom, primeiramente agradecer, a presença do Eric, ilustre, um empreendedor, alguém que eu tive o prazer de conhecer recentemente e tenho certeza que ele tem muito a contribuir conosco também na sua visão, na sua experiência, E aqui para nós, a competência empreendedora, ela diz respeito muito a um aspecto comportamental. E antes de você pensar no empreendedorismo como algo associado a um fazer negócio, a constituir uma organização, uma empresa, a gente pode pensar na competência empreendedora como uma competência voltada para alguém que observa o ambiente, observa o entorno e está muito preocupado em resolver problemas. Ele olha para o problema e ele vê, na verdade, uma oportunidade. E vendo essa oportunidade, ele organiza recursos, mobiliza pessoas e torna isso um processo que a gente vai chamar, portanto, de uma empresa, de um processo organizacional. E essa seria uma visão inicial que a gente pode dar de competência empreendedora. Legal, professor Ricardo. E você acha que essa competência, ela pode ser desenvolvida ou então ela já vem conosco aí desde que a gente nasce? Como que funciona? Existem vários estudos sobre essa questão, associando a empreendedorismo e também a liderança, se é algo inato ou que pode ser desenvolvido. O que tem prevalecido é a ideia de que são habilidades, são skills que podem ser desenvolvidos, devem ser desenvolvidos e lógico, existe uma cultura em torno dessa questão que envolve desde questões familiares, questões culturais, questões relacionais. Então, de novo, nós voltamos para o aspecto comportamental para que a gente possa, então, nesse conjunto de influências, desenvolver um empreendedor, uma empreendedora. Entendi, muito interessante. Eric, falando um pouquinho agora, você é um empreendedor, conta pra gente como que as pessoas elas conseguem empreender, como que elas conseguem ter essa motivação e a desenvoltura para conseguir mesmo se embarcar aí no empreendedorismo. Olha, Mariana, eu vou falar, embarcar é mais fácil do que permanecer. Então, eu acho que algumas características e caminhos, Primeiro, você tem que estar, de alguma forma, apto a correr risco. E aí, você pode estar apto porque você tem uma estrutura ou porque você tem apetite a risco. É diferente, por exemplo, de quem vai de repente para o serviço público que está buscando uma estabilidade ou alguma coisa assim. Então você vai viver num ambiente constante de risco. Pode ser que amanhã dê errado. Então você tem que estar disposto a isso. Para ir para esse caminho, você também tem que ter resiliência, porque todo dia você está correndo risco, você tem que aguentar essa pressão, Então eu acho que isso é muito importante. E ao mesmo tempo,
acho que entra muito nessa questão do que é o empreendedor. Você vai ter que buscar fazer algo diferente do resto, porque senão você é só empresário, né? Então, por isso que existem essas duas palavras diferentes, né? Você pode ser empresário ou você pode ser empreendedor. E empreendedor é aquela pessoa que vai inovar, vai ser mais criativa, vai criar coisas novas. Então, por isso que eu acho que esses são alguns dos atributos que a gente tem que ter para começar, e aí depois a gente tem que ter uma base ali em que a gente possa se apoiar. Então tem que ter um pouco de conhecimento, não é amanhã eu vou abrir minha empresa, né? Então eu preciso ter uma base aí para trabalhar em cima. Entendi, Eric. Até trazendo essa questão, né, da base, quais outras habilidades você acredita que o empreendedor ele precisa ter e que, até pensando nos alunos, né, o que eles precisam ter ali para que eles consigam começar a empreender e ter toda essa desenvoltura aí para serem empreendedores? O bom é que aqui no Mackenzie é só pular de um canto para outro que tem todas as escolas aí que vão ajudar, né? Então eu acho que um pouquinho de questão psicológica, então a gente precisa conseguir lidar com pressão, precisa conseguir falar com o cliente, às vezes o cliente vai te cobrar ou alguma coisa assim, você precisa conseguir manter a calma, ter as habilidades de negociação e por aí vai. Você precisa ter as habilidades de gestão, né? Então, não é só ser organizado, né? Mas você utilizar isso a seu favor, pensar estrategicamente. Se eu não fizer isso aqui hoje, amanhã vai virar uma bola de neve. E aí eu preciso organizar dessa maneira, né? E aí ter um pouquinho de competência também financeira, eu acho que é importante. Não adianta eu querer empreender sem eu entender nada dos números. Então, eu preciso saber o que está acontecendo na minha empresa. Vou precisar saber gestão de projetos, porque no dia a dia você tem vários times ali para gerenciar e você precisa conseguir fazer as coisas evoluírem. Às vezes, voltando para a questão financeira, você precisa saber se financiar. Pode ser o autofinanciamento, pode ser buscar financiamento externo, pode ser dívida ou equity, tem várias formas, né? Então, eu acho que ter um pouco dessa visão acaba sendo importante para você conseguir ter uma boa empresa, né? A parte jurídica é muito importante, porque senão você se expõe a riscos desnecessários. Então, tem uma série de habilidades aí que você vai precisar. Vendas, principalmente. Ninguém vende melhor do que o fundador. Então, você precisa também desenvolver essa habilidade de vendas. Então, acaba, no final do dia, poderia falar várias coisas aqui, mas se resume em uma coisa, né? Multidisciplinariedade. Uhum. Muito bacana, Eric, essa pessoa multidisciplinar, multifacetada, né, que consegue nadar em diversas áreas. Isso é muito importante aqui para os nossos ouvintes. Falando um pouquinho, agora eu queria fazer uma pergunta para os dois. Falando um pouco de Sociedade 5.0, que é um termo que está vindo aí como uma avalanche para nós, né? Como que vocês pensam que de que forma que o empreendedorismo ele pode estar atrelado a essa sociedade 5.0, em termos não só de habilidades, né, das pessoas que querem ser empreendedoras, mas também as próprias empresas, né, como que elas têm vindo para colaborar, né, com a sociedade 5.0. Posso falar, Eric? Então, o Eric termina, né? Beleza. Ele completa a minha fala, mas eu acho interessante as coisas que ele disse, e ele já citou uma delas, que é a interdisciplinaridade, as soft skills, né, que são muito importantes. E quando a gente pensa na interdisciplinaridade e nas soft skills, eu adicionaria, pensando na 5.0, as competências tecnológicas.
a tecnologia ela tem assumido, né, uma função estratégica, né, um papel estratégico nas organizações. Hoje nós temos muita disponibilidade de informação, de dados, e a tomada de decisão ela tem sido feita, né, com base nessa questão do poder dos algoritmos, um livro, inclusive, que eu li, que é do Eric. Então, eu diria que nós precisaríamos ter essas competências tecnológicas associadas, né, aos nossos processos já de gerenciamento, de informação, de estruturação de negócios, né? Então, eu acho que essas seriam as questões, assim, cruciais, importantes, né? E que o Mackenzie já tem desenvolvido, né? Dessa maneira interdisciplinar, quebrando as divisões, né? Alunos de direito, alunos de administração, da psicologia, da saúde, das engenharias, trabalhando em projetos conjuntos. Então, nós estamos caminhando. E o trabalho, né, é promissor. Nós vivemos numa sociedade em que a gente percebe assim, que não há tanto emprego, não há tanta oportunidade de emprego, mas há muito trabalho. E interessante que são os empreendedores quem geram esses empregos, inclusive, né? Então, toda a mola propulsora é do empreendedor. Apesar das dificuldades, dos desafios, eu diria que isso é um caminho inexorável para nós, né? Ele é inevitável e muito bom, né? Então, nesse sentido, eu acho que a gente estaria preparado para o 5.0, né? Legal. Maravilha, professor Ricardo. Eric, queríamos ouvir um pouquinho de você. Como o Ricardo mencionou, eu estudo muito isso, até porque eu trabalho na área de tecnologia e tal, e eu vejo a sociedade 5.0 como uma continuidade do que é hoje, né, a sociedade, que é a 4.0. A diferença é que hoje a gente está numa fase transitória, né? A gente sai de um momento em que a gente não tinha as tecnologias que a gente tem hoje, está aprendendo a lidar com grande massa de dados, com sistemas que não só estão conectados, mas eles interagem com o mundo físico, e aí é onde vai se consolidar no momento posterior, que é a sociedade 5.0. E aí a gente passa a ter uma visão diferente. Hoje a gente está nesse início, a gente tem um tipo de comportamento. Lá na frente, as coisas vão estar cada vez mais fundidas, né? Então, aí eu tenho a sociedade, ou a vida real, mas com reflexos muito claros no digital, e isso vai permeando um ou outro, né? Então, o que acontece é que a gente acaba tendo esse acréscimo tecnológico muito mais forte. Se nós aqui nessa sala, né, a gente foi adotando smartphone, internet, saiu de discada para 5G, computador em casa, etc., a próxima geração já nasce com tudo isso. Isso é nativo, né? É inerente àquelas pessoas. Nós seremos a última geração ali, talvez, que não teve isso na hora de crescer, né? Ou que foi aderindo a isso aos poucos. Então, nós vamos ser os únicos que conhecem um mundo em que ele não era ainda tão conectado, né? E aí, nesse momento, a gente passa a precisar cada vez mais aprender sobre tecnologia, sobre não só que ela existe, mas sobre como elas funcionam e como que a gente pode se beneficiar e usar elas de forma estratégica. Então, acho que isso são os conhecimentos que a gente requer de agora em diante. Hard skills, principalmente, mas a gente vai precisar também dessas soft skills para entender como que eu utilizo essas ferramentas de forma estratégica. Até pouco tempo atrás, as pessoas achavam que os humanos iam ser substituídos por robôs, máquinas e algoritmos. Hoje, a gente já entende que não é assim. Que existe a máquina, mas se eu não sei operá-la, não adianta eu ter acesso a ela. Então, aí a gente precisa desenvolver essas habilidades para essa nova sociedade 5.0, como você mencionou. Não, sem dúvida. As hard e as softs têm que se complementar, né? Sim. Com certeza. Eric, com relação a... Eu sei que pode ser um pouco clichê, né? Mas queria ouvir um pouquinho de você. Quais que são os desafios e também as oportunidades de se empreender aqui no Brasil? Como que você se vê hoje, em 2022, com relação a anos anteriores e também com relação aos anos que ainda estão por vir?
Olha, eu sempre estudei muito empreendedorismo, sempre estudei muitos casos, etc. E posso dizer com 100% de certeza e convicção que por mais que você se prepare, etc., você não está pronto, né? Então, desafios surgem dos mais bizarros, dos mais difíceis até os mais fáceis todo dia. Às vezes você não está esperando por esses desafios, e é saber lidar com isso. Então, assim, eu acho que desafios tem vários. A gente pode entrar nos clichês de sempre, o governo, tal, tal, tal. Eu não gosto de entrar nisso, porque eu acho que, tudo bem, o governo existe para todos, mas tem alguns empresários e empreendedores que têm um bom desempenho. Então, governo não é desculpa para você colocar como razão de um insucesso. Então, tem um monte de gente que tem sucesso, então acho que isso é algo que você já tem que esperar, né, nessa parte de se preparar. Então, não é um desafio. O desafio é como que eu crio estratégias e modelos que incorporam esse elemento dentro da minha projeção, né? E aí eu acho que outro desafio é lidar com volatilidade humana. Acho que esse é o principal. São pessoas que trabalham para você, você tem que se relacionar com pessoas e os seus clientes são pessoas. Então, ali é um componente que você não consegue prever. E aí é onde você tem que ter mais jogo de cintura para gerir a equipe, para manter a equipe, para lidar com diferentes problemas que não são só da sua equipe, mas às vezes as pessoas têm algum tipo de problema no seu desenvolvimento, ao lidar com outras pessoas, ao lidar com clientes, etc. E ao mesmo tempo você tem que lidar com os clientes, entender o que está por trás daquilo que eles realmente falam. Uma coisa é eu te falar, outra coisa é o que eu realmente estou sentindo e estou fazendo, né? Então, vou dar um exemplo. Todo dia um cliente fala, não, vou fechar com você. Tá, e aí? Fecha ou não fecha? Quando fecha? E aí a gente tem que conseguir ter esse relacionamento interpessoal, por exemplo, com a minha equipe. Hoje mesmo eu estava conversando com eles, a gente trabalha com software, sempre vai ter problema. E aí o cliente vai apontar problema. Qual que é a minha relação com a minha equipe? Eu sempre estou falando para eles, pessoal, precisa corrigir tal coisa, pessoal, deu erro nisso aqui. Então, o meu papel acaba sendo muito negativo muitas vezes. E aí começa uma questão, como que eu passo de uma forma não tão negativa, como que eles recebem como algo esperado e não uma crítica. Então, acho que esse é o principal desafio, dentre vários outros, né? E aí começa, ao longo da sua trajetória, a se desenvolver um novo desafio. Por exemplo, agora a gente tem um desafio que é como que a gente escala, como que a gente consegue ir para lugares além do Brasil. A gente já atendeu cliente internacional, mas não é algo recorrente. Como que eu faço com que isso seja um mercado para mim? Então, tem uma série de desafios que vão se formando à medida que você vai evoluindo, e acho que no final é você que vai definir quais desafios você quer enfrentar. Por exemplo, se eu não quero ter o desafio da escala ou o desafio da internacionalização, eu vou continuar pequeno, eu vou continuar local e por aí vai. Então vai depender muito de quais desafios você está disposto a assumir, né? Não, bom, sem dúvida, Eric. Desafios são muitos, oportunidades também. Adorei sua fala. Ricardo, falando agora com relação um pouquinho do Mackenzie, né? Eu sei que você tem desenvolvido projetos, né, associados aos componentes curriculares de empreendedorismo. Se você pudesse contar um pouquinho para nós sobre esses projetos e a associação deles com o perfil que se espera de um empreendedor. Perfeito. Bom, no Mackenzie nós temos o empreendedorismo como uma competência que faz parte da política educacional da universidade. Então, qualquer aluno da graduação, seja de qualquer formação, ele recebe, né, ele tem contato, ele é exposto a uma educação, uma formação empreendedora. Pensando muito na fala do Eric, como que a gente, como universidade, pode contribuir para esse processo? Nós recebemos o aluno que ainda está em formação, ele é muito jovem,
ele está iniciando a sua universidade, iniciando a sua graduação, e ele tem aquela visão formal, aquela visão já recebida da família, da classe média, de que ele vai buscar uma formação que vai lhe dar a possibilidade de buscar um emprego no mercado. E aí ele se depara com a realidade de que os empregos eles não estão assim tão fartos, né? Estão escassos. As oportunidades não são tão, né, interessantes quanto parecem. E a competência empreendedora está ali dentro, inclusive. Ou seja, o intraempreendedorismo é muito forte. Então, de qualquer forma, o empreendedorismo ele vai, né, ser necessário, ele vai ser requisitado, ele tem que ser valorizado por esse aluno. Então, nós primeiro trabalhamos com essa conscientização, para que o aluno entenda que ele precisa ser um empreendedor, ainda que ele seja um intraempreendedor. Depois, a gente precisa ajudar esse aluno a entender como fazer isso. Como que ele se insere? O nosso processo é muito inicial, Eric. Você já está falando de uma abordagem de quem já está vivendo, né, a realidade de uma organização constituída, com os seus desafios inerentes. Nós ainda estamos, né, tentando incubar esse aluno. Né? E aí, duas questões que nós colocamos assim, muito fortes primeiro, empreender, né, não é simplesmente vou abrir uma empresa, né, vou criar um negócio. Não, empreender vou resolver um problema. Que problema? Né? De quem é esse problema? Qual a sua relevância? Né? Esse cliente ele realmente vai comprar, vai aceitar, vai se dispor a pagar pela solução que você vai oferecer? Então tem que ter esse fit, né? Tem que ter essa adesão. Você consegue entregar essa solução? Ele é operacionalizável, né? E ele é viável economicamente, ou seja, ele também vai render os resultados que vão sustentar a continuidade desse projeto. Então a gente precisa mostrar para esse aluno, né, essas três vertentes, né, da aderência ao mercado, né, da viabilidade operacional e da viabilidade econômica. E aí uma terceira questão que o Eric trouxe, que eu achei bem interessante salientar, que é risco. Né? Nós estamos sempre expostos ao risco. O risco ele não pode ser evitado, mas o risco pode ser administrado. E aí, Eric, uma das coisas que eu gosto muito e a gente tem explorado é a teoria da Saraswati, que é da Effectuation Theory, né? Que é a possibilidade de a gente empreender de uma forma embrionária, né? Usando os recursos que tem, usando as redes que dispõe, usando as habilidades que eu já tenho assimilado. E com isso, eu fazer o quê? Um MVP, né? Fazer uma experimentação. E é interessante como a universidade é propícia para isso, né? Como a universidade ela possibilita que nós, brincando, né, sem muitos recursos, sem muita, eu diria assim, muita alavancagem, a gente consiga, né, realizar uma experiência empreendedora e sentir esse gostinho e já criar uma cultura de empreendedorismo. Então aí eu diria o seguinte, Mariana, a gente tem aqui um ecossistema. Nós temos a figura do empreendedor que precisa ser capacitado, ele precisa ser conscientizado, desenvolvido. Tem a figura do investidor, que nós ainda não estamos nesse momento dentro da universidade, mas é um segundo momento já, que o Eric já bem sabe. Nós temos um marco legal, um ambiente institucional que também deve ser olhado, observado. E temos aqui o que eu vou acentuar, que é o nosso papel, que é o papel das intermediárias, que são as incubadoras, aceleradoras e as universidades. Né? Então, eu diria que nós temos condições aqui, graças a Deus, né? Nós temos condições de desenvolver um excelente trabalho. Nós precisamos, então, dessa cultura empreendedora crescendo no Mackenzie. E eu acho que a gente está conseguindo. Nossa, que joia, muito legal. Olha, pelo que eu anotei aqui, não correr riscos, né? E muitos, ser transdisciplinar, ser uma pessoa, além disso, multifacetada. Então, muitas habilidades aí, sem dúvida. Eu queria, então, encerrar aqui nossa conversa. Acho que deu para os nossos ouvintes terem uma bela ideia aí de empreendedorismo, diferença de empreendedor e empresário, né? Habilidades também. Queria que vocês deixassem uma frase ou então uma mensagem final aí para os nossos ouvintes. Começo com você, Eric. Perfeito. Bom, acho que o papo foi muito bacana e o Ricardo mencionou uma coisa que acaba sendo muito importante para quem quer empreender, né? Se você olha para o Vale do Silício, por que o Vale do Silício é o que é? Por causa das faculdades. Então, muito do que é o Vale do Silício foi atribuído a Stanford, depois Berkeley, etc. Então, o que acontecia? As pessoas se conheciam
ali na faculdade. E qual que era o benefício? Tinham diferentes áreas dentro daquela universidade. Então é o que a gente está vendo no Mackenzie. Tem várias áreas, como foram mencionadas, e aí aquilo vira um laboratório, aquilo vira um espaço de troca, de criação, e aí você tem uma oportunidade muito grande de fazer bons projetos com boas pessoas em um ambiente controlado. Então acho que é aproveitar esse momento com todos esses recursos que você tem para colocar isso em teste, né? Muito bom. Exato. Ricardo? Então, nos bastidores aqui da nossa conversa, eu descobri que a professora Mariana, que eu já conhecia, né, ela trabalha com inteligência artificial. E eu estava falando para a Mariana, né, que o Eric trabalha com legal design, né, que é uma aplicação do design, né, no direito. E eu, né, sou um advogado que trabalhou na manufatura, né, na área mecânica. Né? Eu seria muito melhor apresentado como um engenheiro mecânico, pela minha história, né, dentro da área metalúrgica. No entanto, eu sou advogado. Então, vejam a mistura, né? E essa mistura ela é muito interessante. Essa mistura ela é muito rica, né? E eu vou sair daqui agora desse podcast já convidando a professora Mariana para conversar com os alunos do direito sobre inteligência artificial, né? Então, eu diria o seguinte, qual que é a mensagem, né? Qual que é a ideia? A ideia é curiosidade, né? A ideia é você não perder o seu tempo, aproveitar todo o instante que você tem dentro da universidade para formar times, participar das ligas, entrar em projetos, né? Descobrir coisas novas, se relacionar. Esse processo é muito coletivo, ele é muito social, né? Você está lá tomando um café, tomando uma cerveja, você está num barzinho com o seu amigo, você está trabalhando, você está desenvolvendo coisas novas. Então, as possibilidades são múltiplas e o ambiente ele proporciona isso. Nós temos aqui mais de 1.000 professores de diferentes áreas de conhecimento, né? Nós temos milhares de alunos. Então, assim, eu diria que é uma riqueza enorme que não pode ser desperdiçada. E esse tempo passa rápido, né? São 4 anos, são 5 anos que vocês estão aqui com a gente. Isso passa muito rápido. Mas isso pode ser marcante, né, para a vida de vocês. Então, assim, eu vejo o empreendedorismo como algo que pode realmente revolucionar, né, uma sociedade, pode mudar a história de países. Então, essa visão empreendedora, inclusive social, é algo que a gente está assim, levando com muito carinho, com muito empenho, para que essa cultura realmente seja estabelecida aqui da universidade, com a ajuda, né, de colegas, com a ajuda de convidados, né, com a ajuda de empresários e empreendedores. Nós vamos nos unir aí para essa jornada. Eu agradeço, viu, Mariana? Imagina, sem dúvida. A gente está formando um ecossistema aí muito interessante. Gente, nossa, que conversa bacana. Olha, muito obrigada, Eric, professor Ricardo, pela disponibilidade de vocês. Foi muito legal o papo. Foi super rápido, gente. Foi um pitch, né? Vocês vão conseguir ouvir. Foi super rapidinho e super intenso. Eu quero agradecê-los mais uma vez, então. E encerrar Obrigado aqui. Vocês pelo convite, Mariana. Imagina, que excelente, é isso. Eric, muito bom mesmo, viu? Sinta-se convidado já para os próximos. Sem dúvida. Com certeza. Muito bem, pessoal, não percam então nossos próximos episódios aqui do EduCast. Foi um prazer estar com vocês. Um grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.